Hoje eu quero comentar com vocês sobre um conflito gigantesco que existe na nossa mente. Vamos falar de crenças irreconciliáveis. Na nossa mente há duas ordens de pensamento absolutamente irreconciliáveis e a escolha de um oblitera o outro. Na nossa alienação, nós não nos damos conta disso. E o ego quer que nós sigamos crendo que essas duas ordens podem coexistir na nossa mente. E disso depende a sobrevivência do ego. Elas são crenças profundas que sustentam o que nós experimentamos. E uma é a base do mundo das ilusões, enquanto a outra é o reflexo da verdade. Então, se você acredita, por exemplo, que a sua realidade é o corpo e ao mesmo tempo acredita que é espírito, não há como conciliar essas duas ordens de crenças. Portanto, uma expulsa a outra da mente. E aquilo que nós sentimos por dentro reflete o que é verdadeiro para nós. Se você acredita que a morte é a única coisa certa, mas também acredita que há vida além da morte, morte e vida não tem como se reconciliar. Se você crê que pode ser ferido, atacado pelo mundo, mas ao mesmo tempo acredita que é o responsável pelo que experimenta, algo não fecha nessa equação, pois ou você é vítima ou não pode ser de modo algum. Se você crê, por exemplo, num Deus de amor, mas também crê que esse mesmo Deus irá determinar o seu destino ou como será o seu derradeiro final, que doenças você vai ter, aí vem ideias de dor e sofrimento, né? Fica impossível reconciliar com um Deus de amor. E se você acredita em um Deus que não julga, mas está sempre se julgando, culpando, se culpando, então a sua crença é falsa, pois é absolutamente impossível reconciliar fonte, Deus que não julga, com o efeito, filho que julga. E se você acredita que Deus cria o que é perfeito, mas ao mesmo tempo se acredita imperfeito, não tem como reconciliar essas duas ordens, pois uma crença anula a outra. E, por exemplo, se você crê num Deus de amor, mas ao mesmo tempo acredita que Deus criou esse mundo insano, quero que você perceba como isso não se reconcilia. E agora eu lhe pergunto, você consegue vislumbrar o tamanho da batalha que isso gera na mente? Não é de se admirar a busca frenética por medicamentos ansiolíticos, antidepressivos. Mas para deixar um pouquinho mais claro de o porquê essas crenças não podem se reconciliar, é porque elas são de ordens de realidade totalmente diferentes. As crenças do ego, que brotam da culpa e do medo, das leis do ego, dão origem ao mundo de ilusões. É o mundo da perda, da morte, da escassez, da velhice, da doença, daquela felicidade passageira. E nasce da crença raiz de que nós fizemos algo imperdoável. Por outro lado, há um outro sistema de pensamentos cuja realidade é totalmente diferente. É imutável e não depende de que a gente acredite nela. Nasce da fonte, da sabedoria divina, são as leis de Deus, de provisões intermináveis, o mundo real onde a morte não existe. A doença, o sofrimento, a culpa e o medo não fazem parte desse sistema de pensamentos. Uma realidade não se reconcilia com a outra. Se você acredita que pode ser ferido, que pode ser atacado ou atacar, se acredita na escassez, na morte como seu destino, então a realidade do amor fica obliterada em sua mente. Ou seja, não é que a verdade ou que essa realidade não esteja presente, apenas que ela não existe para você. Verdade e ilusões são irreconciliáveis. Por isso, na nossa mente é um conflito agudo de proporções dantescas, porque nós estamos tentando reconciliar esse mundo insano com a verdade do reino. Ao invés de nós levarmos as nossas ilusões à verdade, nós tentamos trazer a verdade e misturar com as ilusões. Por isso nós precisamos de ajuda. Ajuda daquele que sabe que só a verdade é verdadeira e nada mais é. Nós precisamos de ajuda da única inteligência que existe, o grande corretor, o sanador, o Espírito Santo.
Ele nos ensina a perdoar as ilusões, e o perdão limpa, apaga, desfaz todas as crenças falsas que geram um mundo igualmente falso.